os 3 primeiros versículos, porque aqui nós estamos vendo tudo fora criado. Aqui tinha sido criada a vida botânica, aqui tinha sido criada a vida animal, toda a criação estava pronta, criada. E no 7º dia não houve criação. No 7º dia era o descanso do Senhor. Então diz a Escritura: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então terminou. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e não sabemos, na verdade, Senhor, quantas pessoas irão ouvir, quantas pessoas irão crer, quantas pessoas receberão o Espírito Santo, nascerão de novo, quantas serão curadas. Nós não podemos precisar isto, mas de uma coisa eu estou certo, porque assim está escrito, que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, disse o profeta Isaías. Antes ela faz tudo que agrada e apraz a Deus, tudo para um propósito. Então sabemos, Senhor, que a palavra é enviada a muitos lares, a muitos corações. E se a palavra atingir um coração eleito, não tem como esta vida, esta alma, ficar neutra. Ela se manifestará. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Esse pequeno assunto que iremos tratar, que seja uma grande ajuda para nós. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus amados, enquanto a gente vai ver sobre isto. Eu ia abrir mais este assunto, mas eu vou ficar só com isso aqui, para que o nosso tempo seja um tempo bem aproveitado, tá? Aqui, o profeta pregou uma mensagem intitulada Meu Novo Ministério, em 1959, já atingindo os anos 60, porque foi bem no fim do ano. Aí ele vai dar um relato a respeito da criação dos esquilos. E para falar sobre isso, eu quero deixar alguns pontos aqui adiantado para que a gente possa entender melhor este assunto. Veja, Israel, que é um tipo da igreja hoje, foi um tipo. Ele saiu do Egito e Deus enviou um profeta para libertar Israel. Israel viu as maravilhas, viu o mar abrir e tudo mais. Mas vamos falar deste assunto lá no livro de Números, no capítulo 13. Moisés convocou um homem de cada tribo, Número capítulo 13, ele convocou um homem de cada tribo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel.
de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Veja, vou citar palavras do irmão Brana. O irmão Brana disse que Deus mandou, Moisés separou 12 homens, o chefe de cada tribo, e enviou para espiar a terra. E eles ficaram num lugar chamado Cádiz Barneia, que certamente no domingo eu irei falar mais precisamente sobre isso. Cádiz Barneia. Cádiz Barneia foi chamada pelo irmão Brana o juízo do mundo. Por quê? Porque quando eles entraram na terra, eles ficaram entusiasmados e diziam exatamente o que nós temos ouvido e muito mais. A terra realmente mana leite e mel. Por quê? Porque o profeta diz, quando aqueles espias foram entrar naquela terra, entraram para espiar a terra, era tempo da colheita. Os frutos estavam maduros. Então eles puderam ver a grandeza daquela terra. Eles puderam ver o quanto ela produzia, a fartura que tinha na terra. Por isso que eles pegaram um cacho de uva, e o profeta disse que daquele cacho daria para cada filho de Israel comer uma uva do cacho. Tão grande que era. Porque o profeta disse, era o tempo da colheita. Representava o Pentecostes. Porque Pentecostes quer dizer primícias. Pentecostes foi quando o Espírito Santo veio sobre os 120 no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo, mas aquele dia era o dia de Pentecostes, era uma festa em Jerusalém, que eles traziam as primícias da sua lavoura e apresentavam a Deus. E assim eles foram em Canaã, era o tempo da colheita em Canaã, por isso que eles trouxeram aquele cacho, representando o Pentecostes. Agora, foram 12 homens. A pergunta é, eles deram andamento naquilo, ou eles tomou, quando eles viram que a terra era boa, mas para possuí-la necessitava de luta, necessitava de esforços e necessitava de coragem. Tá? Foi quando Josué e Caleb saíram na frente, que eles quase foram apedrejados. Se Deus não descesse naquela hora ali, com um pilar de fogo, Josué e Caleb morriam, porque eles disseram, somos mais do que capazes, porque Deus disse que a terra é nossa. Nós estamos pensando em terra, estamos pensando em geografia, né? Terra, entrar na terra, num terreno bom, se estabelecer. Mas aqui ele estava dizendo que Deus trouxe um Pentecostes. Em 1906, e esse Pentecoste foi as primícias de Deus para aquele tempo. E eles, em vez de tomar a palavra, eles voltaram atrás e se organizaram. Vocês se lembram que de Cádiz Barneia, eles desejaram voltar
para a velha vida no Egito? Exatamente isso. Então, o que eles fizeram? Eles se organizaram e se denominaram e criaram muitas linhas doutrinárias, construíram muitas igrejas e muitas organizações. Agora, logo em seguida, Deus enviou a palavra. E eles não puderam receber a palavra, porque já estavam organizados. Quem que foi a palavra? Foi Malaquias 4 que veio para o povo pentecostal, e eles rejeitaram. Por quê? Porque eles estavam já transtornados, organizados, eles já haviam rejeitado a maneira que o Espírito estava os conduzindo, que eles saíram lá no começo e começaram a se organizar. Quando Deus envia o profeta, eles estavam organizados. Então, o que aconteceu? Israel foi lá na terra, viu a terra, disse: a terra é boa, mas não somos capazes. Olha, é muito boa a mensagem, nós vemos ressurreição de mortos, nós vemos multidão em massa sendo curada, mas nós não somos capazes de tomar o batismo que este homem ensina, não somos capazes de nos vestir como ele diz que deve vestir, não somos capazes de guardar a palavra como ele diz que a palavra tem que ser guardada. Então eles rejeitaram a palavra. Então ali ficou uma sombra, e aquilo tornou-se o juízo do mundo. Laodiceia é a rejeição da palavra, Cádiz Barneia é o juízo do mundo. Então as igrejas trouxeram um juízo para elas por rejeitar a palavra, porque depois do Pentecostes veio a palavra, que foi o profeta que Deus enviou, e eles rejeitaram. O profeta diz o seguinte: quando ele estava no topo da montanha, ele necessitou de um sacrifício, que era Abraão. Em lugar de seu filho, Jeová Jiré realizou um milagre e colocou um cordeiro lá da distância de 100 milhas. Ele estava numa jornada de 3 dias. E qualquer homem comum pode caminhar 25 milhas por dia. Então ele levantou seus olhos e viu a montanha à distância, e foi para a montanha, e subiu ao topo da montanha. Um carneiro selvagem ali, uma ovelha, e os animais selvagens o teriam matado. Então, no topo da montanha, onde não havia água, como aquele cordeiro subiu ali, o que aconteceu? Deus necessitava de um sacrifício para provar a Abraão que ele era Jeová Jiré. O próprio Deus da criação falou e trouxe um cordeiro à existência. Agora, aquilo não foi uma visão. Ele matou o cordeiro e o sangue saiu daquele animal. Aquilo não foi uma visão, foi um cordeiro. Eu disse: aquele mesmo Deus, aleluia, aquele Jeová Jiré, ele é Jeová Jiré hoje, tanto quanto ele foi na montanha com Abraão. Ele pode continuar a produzir um animal
para a sua glória. Aqueles esquilos não foram uma visão. Eu atirei neles, e o sangue saiu deles, e os preparei e os comi. Eles não eram visões, eram esquilos. Eu disse: aquele mesmo Jeová Jiré, tentando fazer chegar sua promessa a mim, em minha obscura insensivelmente. Ele pôde falar e trazer à existência a minha necessidade, assim como ele pôde falar e trazer à existência a necessidade de Abraão. Não muito depois de eu haver falado isso, a irmã Rátia, sentada ali, agora chorando, não tinha dito uma palavra. Ela disse: isto não é nada a não ser a verdade. Ela disse a coisa certa. Ele falou exatamente como Benques falou lá embaixo. Ouvi sua voz quando aquilo pesava, quando aquilo passava pelos meus ouvidos, como lá em cima na mata, a senhora Olite, assentada ali atrás, com sua garotinha, estava tentando entender o que estava acontecendo. Agora, preste bem atenção. Ele foi lá em Abraão e trouxe exatamente para ele. Aquilo não foi uma visão, aquilo foi esquilo. Lá na montanha não era uma visão, era um carneiro, que Deus criou naquela hora. Porque Abraão precisava de alguém em lugar de Isaque. Abraão precisava de um sacrifício para que o seu filho não fosse sacrificado. Mas se aquele sacrifício não aparecesse ali, certamente Abraão sacrificava Isaque. Mas Deus deu um cordeiro, deu um carneiro em lugar de Isaque, criou, trouxe pela palavra. Abraão não chamou dizendo assim: eu quero um cordeiro, eu quero um carneiro lá naquele arbusto. Ele não falou. Mas quando Abraão foi desferir o golpe para tirar a vida do seu filho, oferecer o holocausto, o anjo bradou, segurou o braço de Abraão. Abraão voltou para ouvir a voz do anjo, e lá estava um carneiro. Deixa eu dizer para vocês a precisão dessas coisas. O que Deus tem feito diante de nós não é pouca coisa. Aqui, eu tenho algumas anotações aqui, vou pular umas delas, mas essas aqui eu devo passar para vocês. Quantos esquilos foram criados? 7. 7 esquilos foram criados. Foi o haja do princípio. Foi o haja do princípio na montanha com Abraão. O haja, exatamente. Um esquilo representa um dia da criação. Deus criou tudo em quantos dias? Em 6. O Mombrana, matou 6 esquilos, pela palavra falada, não foi? Mas que hora ele atirou no 7º esquilo? Foi no pôr do sol. Quando quase estava escuro, ele matou, atirou no 7º esquilo e foi para pegá-lo, não encontrou. Ele revirou as cascas das árvores, os gravetos e as folhas e não encontrou. Escureceu e ele foi embora. Enquanto ele estava falando, levantou um irmão que estava com a irmã Brana entre os ministros e disse:
Amanhã nós vamos retornar para procurar esse 7º esquilo, se é que o irmão Branham está falando a verdade. Você percebe que no 7º esquilo foi à noite? Tinha dúvida acerca, alguém estava duvidando? O 7º selo é a pessoa de Jesus Cristo. E tem tantas pessoas duvidando, e quando ele apareceu, foi no pôr do sol. Até que a noite se chegou alta, escureceu. E até hoje é interrogado, é perguntado sobre o 7º selo. O 7º selo é exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus estava nos 7 selos, não em um selo, nos 7. Percebe agora que os 7 selos foi, diz o profeta, o mistério que estava escondido desde o princípio, nunca foi revelado em tempo nenhum, e Deus deixou para a hora final para revelar esse mistério. 7 selos é a pessoa de Jesus Cristo, que você não compreende, não entende por uma religião, por uma boa explicação, mas tem que ser revelado a você, porque você sabe que em São Mateus 16, Jesus disse a Pedro: não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu tem te revelado que eu sou o Cristo. Então, se chegasse alguém bem versado, entendido nas profecias, e tentasse explicar detalhadamente, explicar de uma maneira didática que ele era o Cristo, ele, quando terminasse a sua exposição, eles iam entender menos. Porque revelação não se explica, revelação tem que estar em você. E as pessoas confundem revelação com seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias. Eles confundem revelação com seus conceitos a respeito da mensagem. Não é isso. Revelação é algo que acontece entre você e Deus, e você não consegue passar a ninguém aquilo, porque é uma coisa pessoal que Deus enviou para você. Então você observe bem, perceba isso que estou falando. Então, quando Jesus se revelou a Pedro, isso não foi alguém que te explicou, ou uma boa escola, mas meu Pai que está no céu tem te revelado. Agora, os 7 selos é a semente que gera filho semelhante a Cristo. Deixa eu voltar a esta frase. 7 selos é o genes de Deus que gera filhos semelhante a Cristo. Então, quando o profeta pregou os 7 selos, ele liberou a semente, liberou o genes de Deus para gerar filhos semelhantes a Cristo. Por isso que ele pregou a mensagem intitulada A estatura de um varão perfeito, como está lá na carta de Pedro. Por isso que ele falou de Efésios capítulo 4 e versículo 11. Aí então você percebe que cada esquilo correspondeu um dia da criação, o 6º esquilo. O 7º não terminou. Porque quando Deus foi para o seu descanso no 7º dia, o 7º dia não terminou. Porque tudo caiu no 7º dia. O mundo nunca foi tão amaldiçoado, tão escuro em trevas, depois que os selos abriram.
A humanidade caiu em densas trevas, houve uma amortização das pessoas, um anestésico entrou no mundo e fez com que as pessoas ficassem como elas estão engessadas. Elas não são capazes de mover, elas não são capazes de buscar a Deus como deveria buscar a Deus, porque elas estão realmente de uma maneira que elas não sabem o quanto aquilo é verdade. Porque se elas soubessem com toda a segurança que isso é 100% verdade, elas produziriam a vida de Cristo, como está escrito na palavra: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Então veja que cada esquilo corresponde um dia da criação, mas o 7º esquilo ficou a dúvida. No outro dia, quando o sol saiu, quando o dia rompeu, o irmão Branham foi lá no bosque, e lá estava o esquilo morto. Teve que passar uma noite. Entendeu, irmão lindo? Teve que passar uma noite de escuridão, de dúvida. Quando o sol apareceu, brilhou, clareou o bosque, lá estava o esquilo. Então está vindo um amanhecer, o sol da justiça está clareando a alma eleita, está clareando, brilhando no coração dos eleitos. Está vindo um amanhecer aí, está vindo uma ressurreição, está vindo um arrebatamento, está vindo uma transformação de corpos, está vindo um avivamento na alma eleita, está vindo um despertamento nesta hora. Que Deus nos ajude a guardar a palavra nesse tempo que estamos vivendo. Prefiro morrer aqui gritando com o meu povo e pregando a verdade do que ser um covarde. Essa é a verdade. Deixa eu ler algo para vocês aqui. Aqui na mensagem, como foi com Moisés. Ele vai dar continuidade dizendo: Hatshepsut, ela... creio que ela está aqui nesta manhã, sentada aqui mesmo. Ela foi a primeira quando nós vimos aqueles esquilos. E ela sabia da comissão sobre isso. E quando essas 7 vezes sucessivas que Deus criou algo, eu disse: isso é o mesmo Deus que pôde criar um carneiro para Abraão, para convencê-lo da comissão dele. É o mesmo Deus que pode criar um esquilo, porque isso é o que eu precisei. Deus criou um carneiro para convencer Abraão da comissão dele. Deus criou aqueles esquilos para convencer o profeta da comissão dele. E tinha uma mulher que sabia daquela comissão, que era Múzier. Tem uma igreja que crê. Não importa o quanto as pessoas possam esfriar, entrar no congelador espiritual, não importa o quanto as pessoas possam dizer que são e sabendo que não são, isso não vai fazer você voltar atrás. Se você ficar sozinho, você continuará. Abraão caminhou sozinho desde que saiu de Ur dos Caldeus. Paulo caminhou sozinho a sua jornada lá no princípio. William Branham ficou sozinho na hora final. Não é de estranhar que o eleito nesse tempo terá que caminhar sozinho. Os dias são difíceis, as coisas estão acontecendo, o mundo está sendo destruído.
Não preciso terminar mais, né? O mundo está sendo destruído. Está aí na mídia, em tempo recorde. E os crentes estão assim, ó, tranquilos. É um problema pessoal de cada um. Veja uma coisa. O profeta disse: o que era isto? Exatamente como aquelas pessoas, as quais haviam vindo todo o caminho desde Canaã, ou do Egito, todo o caminho através do deserto, e chegaram bem próximo, suficientemente perto, para provar as uvas que saíram da terra. Chegaram tão perto da mensagem que provaram o sabor do céu. Estão me ouvindo? Chegaram tão perto desta grande verdade que saborearam o céu. Irmão, ali estes homens desejam que eu me retrate disso. Isso sobre Hebreus 6. Como posso fazê-lo? Aqueles crentes da fronteira, lá de Cádiz Barneia. Aqueles crentes da fronteira, eles nunca atravessaram, eles não podem atravessar. Jesus disse que eles não podem. Nenhum daqueles que ficou acampado lá em Cádiz Barneia, embaixo daquelas árvores, que lá era a terra das palmeiras, nenhum deles entrou na terra. Agora tem uma coisa muito importante aqui, que o profeta disse: Moisés deu a Israel um estatuto, deu uma lei para Israel. Moisés, quando ele feriu a rocha, não era para ele ferir, porque o Senhor disse para Moisés o quê? Fale a rocha. Ele feriu a rocha uma vez, não foi? E a rocha ficou quieta. Ele voltou para Israel e disse: seus rebeldes, eu sou capaz. E feriu a rocha pela segunda vez. E ela deu água. E Deus disse: vem cá, Moisés, você não entrará na terra. Porque Deus disse que Moisés desobedeceu. Não esperou que a rocha desse água, quando ele chamou a água da rocha pela palavra. Agora o que acontece? Eu quero ler com vocês aqui. Deixa eu lembrar aqui a escritura, eu passo já para vocês. Está bem no final aqui. Deixa eu tomá-la aqui, nesse momento, se eu achar aqui. Acho que é a última citação aqui. Êxodo. Deixa eu ver uma coisa, só um momentinho só. Êxodo. Não é. Deus disse para Israel: e o meu nome está nele. Exatamente é isso que eu quero tomar aqui. E o meu nome está nele, falando a respeito de Josué, tá? Aqui está. Ele disse assim: aqui voltaram
Josué e Calebe disseram: a terra é real, aqui está a evidência. Louvado seja Deus, aqui está a evidência evidência de que a promessa de Deus é real, é verdadeira. Êxodo 23, leia para você ver comigo. Êxodo 23, é exatamente isto que eu estava procurando. E versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais. Opa, eu estou lendo errado, é 23, é mais na frente. 23 e 20, exato. Aqui. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar de que tenho aparelhado. O lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Está dizendo, porque o meu nome está nele. Se a gente abrir agora Josué, no capítulo 5 de Josué, deixa eu ver aqui exatamente, Josué, capítulo 5, aonde o anjo aparece para Josué. É, 13, exato. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué e a ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. O que o Mombrana disse desse fato aqui, disse: olha, que como é o nome de Josué, traduzido, Jesus Salvador. Quem que estava ali na terra do lado do muro ao pé de Jericó? Era Jesus ou não era? E ele sai do pilar de fogo do deserto e se torna um homem em Canaã. Percebe que durante a peregrinação no deserto, ele sempre esteve no pilar de fogo. E o maná caía, e Israel foi conduzido por 40 anos pelo pilar de fogo, mas você não vê o pilar de fogo depois que atravessaram o Jordão e entraram na terra. Quem estava na terra? O próprio Senhor Jesus, o anjo do pacto, que estava no pilar de fogo, agora está na terra. Aquele que estava no Monte Horebe, em forma de um pilar de fogo, naquele arbusto, é o mesmo que está aqui agora falando com Josué. E aqui a Bíblia diz: o meu nome está nele. O nome daquele anjo era o mesmo nome do mensageiro, do guerreiro chamado Josué. O nome que o Senhor
tem colocado no eleito é o seu nome. Então, durante a jornada, Deus vindicou o ministério de Paulo por um pilar de fogo no caminho de Damasco. Deus vindicou o ministério do profeta William Branham pelo pilar de fogo em toda a trajetória do seu ministério. Agora, entramos na palavra, os selos abriram, os mistérios foram revelados, a noiva foi chamada, ela estava nos genes de Deus, era a semente de Deus, e quando a palavra abriu, na sua alma despertou exatamente quem você é. Como a mulher do poço, quando Jesus falou com ela, a voz do Senhor tomou aquela alma, ela pôde descobrir quem ela era, amém? Quando o Espírito Santo fala com você, mas na sua alma, você começa então a ser revelado quem você é. Você não pode conhecer a Deus, a menos que você se conheça também. Como posso dizer que eu conheço o Senhor Jesus Cristo e não me conheço? O mesmo Jesus que se revelou a mim, fez-me conhecer quem eu sou, quem você é, uma semente eleita, o genes de Deus manifestado aqui, em carne, neste corpo aqui, Ele habita nesta casa. É como se eu estou movendo para lá e para cá, é a minha sombra que está movendo, porque o que está aqui é apenas uma sombra do verdadeiro, não é? O que está aqui nesta noite é a sombra do verdadeiro. Então, se eu estou movendo, é porque o meu corpo está movendo. Se a sua sombra move, é porque o seu corpo está movendo. Então, se esse corpo é sombra, disse o profeta, que é a sombra do verdadeiro, aquele corpo está movendo lá e você move aqui. Para que lado você está movendo? Para onde você está indo? Aonde o seu corpo vai, é onde leva a sua sombra. Aonde o Espírito vai, Ele te leva. Amém. Aleluia. Você pode entender a grandeza disso? Aí está o que estou falando nesta noite, esta hora final que nós estamos vivendo. Ele disse: eu porei o meu nome, ali está o meu nome. Aonde ele pôs o seu nome? Qual a mulher que recebe o nome dele? Então você é conhecido pelo nome que você recebeu. Josué perguntou se ele era o príncipe, disse: sim, eu sou. Aquilo não era mais o pilar de fogo, aquilo era a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele esteve na casa de Abraão. Se Josué olhasse para trás naquela hora, ele dizia: mas Abraão, meu pai, recebeu esse mesmo homem na casa dele. Abraão, meu pai, recebeu o mesmo homem lá, e esse homem mudou o corpo dele, mudou o corpo da sua mulher, para trazer a semente. Tem que haver uma mudança para a semente ser gerada. Não tem, não gera cristão. Não gera cristão por uma religião. Quem gera cristão é a palavra, é o genes de Deus que gera cristão. Por isso, Abraão, a história de Abraão, a vida de Abraão, você já leu? Eu fiz seminário, sim, eu fiz completo, e nunca aprendi no seminário que Abraão teve o corpo transformado. Nunca aprendi. Eu ouvi os maiores pregadores da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que fazia congresso aqui no Brasil, um tal de Edikazu Takayama, que é um japonês que até hoje prega, Gesiel Gomes do Rio de Janeiro, e outros dos Estados Unidos, nos grandes congressos, quando eu fazia seminário, falaram muito de Abraão, falaram muito de Sara, falaram muito de Isaac, mas nunca descobriram que uma velha de 100 anos podia gestar um filho.
e que um homem de 100 anos podia ter virilidade e ter exatamente condições físicas e biológicas para gerar um filho. Nunca eles falaram desse homem que foi na casa de Abraão e comeu com ele e revelou o segredo do coração de Sara. E está escondido deles. Eles nunca irão ver isso. Um dia um pregador da Assembleia recentemente falou sobre esse assunto, mas foi jogar água nas costas do pato, ninguém entendeu nada. Por isto, o mistério, Abraão, quando vai oferecer Isaque, que o cordeiro é trazido ali, o carneiro, então Abraão voltou atrás e disse: aqui está a minha comissão, porque esse moço aqui, de 14 anos, foi gerado pela palavra, ele veio pela palavra, e a mesma palavra que mudou meu corpo, a mesma palavra que mudou Sara, a mesma palavra que traz um filho que está diante de mim, é a mesma que nesta hora me criou exatamente um carneiro aqui, a mesma palavra que criou o esquilo naquele bosque, é a palavra que é pregada nesta noite, que é ensinada, que é crida, que é amada, que é adorada. Amém. A mesma palavra. Se Abraão teve um cordeiro em lugar de Isaque, nós tivemos 7 esquilos. Amém. Para vindicar que o Deus da criação está conosco e que esse velho corpo muito breve será transformado em um corpo novo. Iremos para casa, para a verdadeira casa, para o lar, para o verdadeiro lar. Saímos de casa, passamos por aqui, estamos voltando para casa agora. Aleluia! Por isso, que isso aqui remete a nós, e o meu nome está nele. O meu nome está em Moisés, o meu nome está em Josué, o meu nome está no anjo príncipe aqui em Canaã, o meu nome está nela. Hoje, nesta noite, o nome dele está nela. Ele cuida, ele vela, ele está de olho em cada movimento dela, porque o nome dele está ali. E quando a mulher recebe o nome do homem, é porque o homem tem que possuí-la, e se o homem vai possuí-la, então vai trazer um filho daquela união. É por isso que ele põe o nome aí, te dá o espírito dele, a vida dele entra aí, e quando a vida dele te toma, então um filho é gerado. O filho, palavra, é gerado. Você percebe? Eu comecei falando que Cádiz Barneia, o lugar que eles receberam a mensagem e o fruto da terra, aonde eles morreram. Eles morreram em Cádiz Barneia, quando eles desejaram voltar para o Egito, depois de experimentar a grandeza deste Deus, que a promessa era verdadeira. Eu não sei, mas cada um tem a sua própria maneira de entender e interpretar, mas Deus tem uma só maneira de fazer você entender, e o Espírito interpretar a palavra. Agora, uma coisa quero dizer: se o Espírito Santo, porque o profeta disse, você só é cristão depois que você recebe o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, diz o Mombrana, você não é um cristão. Essa é a verdade. Você vai ler nesta mensagem aqui, Josué, o grande guerreiro. Você vai ler isso que eu acabei de falar. Por isto que, quando esta mensagem que as pessoas têm politicamente,
que a coisa mais fácil é fazer política, sabiam? Porque o diabo está a serviço da política. É a coisa mais fácil. É você organizar esta mensagem. E quando você organiza essa mensagem, ali mesmo Deus não há mais avanço espiritual na vida daquela pessoa. É por isso que muitos não avançam. A gente fala com tristeza, mas que se... Eu tenho um assunto para amanhã aqui, vai ser muito bom. Até eu dou um toque ali nessa noite, achei melhor nem entrar. E amanhã a gente fala sobre isso. Nós temos alguns personagens da Bíblia que devemos refletir muito. Nós temos um Abraão, o que ele representou para Deus, a sua chamada. Abraão tinha um homem na sua casa chamado Eliezer, aquele que Abraão comissionou para ir buscar uma mulher para casar com seu filho. Nós temos uma Rebeca no lado. Esse Abraão que foi tirado da Babilônia, este Eliezer que foi o mordomo, e esta mulher Rebeca está alinhado, conectado. Deus nos enviou. Abraão teve o corpo mudado. Ele precisava de uma mulher nova, e Deus deu uma mulher nova para trazer um filho. Ele precisava casar. Então, Isaac não escolheu a moça, Abraão escolheu para Isaac. Quem escolheu a noiva? Agora, quando Deus faz isso, Ele dos céus, todos os mistérios, põe na mão de Eliezer e diz assim: vai lá e mostra para Rebeca quem é o Senhor dela, quem quer casar com ela. E quando ele começa a mostrar os tesouros de Abraão, ele ia mostrando, então Rebeca sentiu-se bem-aventurada. Nunca casar com um príncipe, mas ele veio na minha casa para me buscar, e vou viajar agora mesmo com um mensageiro para encontrar o meu Senhor. Eu não esperava, ninguém nesta audiência que está me ouvindo esperava, mas ele enviou um Eliezer, um mensageiro com todos os tesouros dos céus. Agora, tem pessoas que podem ver um grande tesouro e não considerar o valor que ele tem. Mas se você é uma pessoa sensata, você sabe a grandeza dessa revelação, esses tesouros que veio de Eliezer, chamado William Branham. Deus abençoe em nome do Senhor. Meus amados, eu acho que é uma necessidade de a gente orar, não?